Bom dia, gravação inicial. Então, a gente vai tratar aqui da PSRJ 785, limite de crédito adicional, certo? Vamos compartilhar aqui a tela. Lorena, você não entendeu a funcionalidade, como é que ela funciona? Você entendeu o propósito? Como é que está? O que você conseguiu captar aqui dessa funcionalidade? Então, na verdade, eu não me recordo, não sei se a gerência antes fazia isso, mas eu nunca trabalhei com o limite de crédito. A gente só recebia o relatório, né, no final do ano para ver se estava batendo com os nossos créditos, se tinha alguma discrepância. Então eu fiquei meio perdida, e a Noemi está de férias, né? Eu não sei nem te dizer se ela tinha algum papel nisso, porque eu acho que isso era feito na GEL antes. Eu não sei se Christian tá mais por dentro. É aquele relatóriozinho da CGM de... Isso. A gente nunca nem chegou perto do crédito adicional, né? Então, tipo, para a da eu nunca tive muita, mais um relatório no final do exercício. Eu cheguei a trabalhar com ele ano passado junto com a Laila, entendeu? É porque acho que a ideia agora é você apurar meio que isso em tempo real, né? Porque a gente fazia essa apuração só no final do ano, né? E aí, se já tivesse passado, obviamente é o que você falou, Lorena, a gente nunca nem passou perto, né? Mas assim, se a gente tivesse passado, por exemplo, não tinha um controle em tempo real, né? Aí acho que a ideia agora é controlar isso em real time aí. Isso. Então, assim, o que essa funcionalidade aqui ela faz? Ela vai fazer justamente esse controle lá na solicitação de crédito adicional, na solicitação de alteração orçamentária. Então, uma vez feita a configuração, que eu vou explicar aqui direitinho para vocês, a configuração realizada aqui, vocês conseguem... Vou operar aqui. Ô, William, mas então isso daí seria, tendo um valor da lua, a gente já coloca os limites antes de começar os créditos, seria tipo uma vez no início do ano? Isso, você pode fazer isso no início do ano, mas você pode estar dando manutenção durante o resto do ano e vocês também podem até ampliar a usabilidade aqui dessa ferramenta. Tá? Então, assim, o principal agora é que vocês precisam entender como que essa funcionalidade ela age lá na solicitação de alteração orçamentária. E aqui você vai utilizar ela para o limite de crédito adicional. Nada impede que, caso vocês queiram fazer algum outro tipo de controle, nada impede que vocês utilizem essa funcionalidade para a mesma finalidade. Então, assim, o que ela oferece? Faz aqui a descrição, né? Coloca o nome, descrição. A gente tem algumas configurações prévias para que essa funcionalidade ela enxergue o saldo que está sendo movimentado lá na solicitação de alteração orçamentária, uma vez que ele vira uma nota de crédito. Então, você faz uma solicitação, o usuário faz uma solicitação, passa por todo o trâmite, formaliza, publica e gera a nota de crédito no CEAFI. No momento que ele gerar a nota de crédito, existe uma configuração via conta contábil, na qual eu indico qual é a conta que ele vai acompanhar o saldo. Então, ele vai começar a trazer o saldo que já foi utilizado nos créditos adicionais, ele vai trazer aqui, mas isso ele só vai trazer para aquilo que você, para a regra que você criar. Então, aonde que você vai criar essa regra? Você vai criar a regra do que vai ser impedido ou só avisado do limite de crédito, você vai criar uma regra aqui por meio de expressão. Então,
ele passa a fazer esse acompanhamento lá na solicitação de alteração orçamentária, trazendo o valor aqui utilizado, e aqui você define o valor permitido. Não é que essa ferramenta calcula o limite de crédito adicional. Você vai informar o limite de crédito adicional nessa ferramenta. Não você vai pegar lá o decreto, o artigo legal, e vai informar qual é o valor permitido do crédito adicional para uma determinada regra. Bom? William, no caso, essa regra de extração aí, eu acredito que para crédito seja só o primeiro enquadramento, né, de inciso artigo 8º e 112.3. Mas como eu não sou muito boa em escrever esses negócios, não. Tem um modo mais fácil de eu colocar essa regra de extração aí, mas para eu que sou completamente analfabeta nessas coisas de informática. Não, o único meio é esse daqui. Mas a gente pode auxiliar, o João também tá. O João já tá fera nessas regras aí. Tá bom. Ele levantou a mão aqui. Eu realmente essa linguagem aí, unidade orçamentária, igual coisa. Tá. Não, acho que o João ele pode até auxiliar você direitinho aí com mais calma para você formular uma regra. Eu não sei se essa regra aqui o João tinha colocado no time, não sei se tinha sido só para teste. Tá sem microfone, né, gente? Tá bom. Tá, então, enquanto o João aí arrumou o microfone, então o que ela vai fazer, Lorena? Ele vai trabalhar em cima desse valor permitido. E aqui você vai colocar um percentual de aviso. Ou seja, esse percentual aqui, ele vai aparecer na tela da solicitação orçamentária a partir do momento em que ele for alcançado. Então, quando for alcançado 90%, 125 milhões, ele vai dar uma mensagem lá na tela, quanto a esse percentual de aviso, falando qual o percentual que falta para se chegar ao valor permitido. Eu vou simular isso aqui para você enxergar isso. Ok. E aqui você tem as possibilidades de ações. Então, o que você pode fazer? Você pode impedir ou você pode somente avisar. Ou seja, quando o usuário clicar lá em registrar a solicitação de alteração orçamentária, vai aparecer essa mensagem. Agora, essa mensagem ela pode ser um aviso somente, ou ela pode ser aqui um impeditivo. Mas esse impeditivo ela vai ocorrer em qual momento? Ela vai te impedir quando alcançar o 100% aqui do valor permitido. Porque esse percentual aqui ele é para aviso. Vou avisar o usuário quando atingir 90% do valor permitido. Aí vai aparecer a mensagem de aviso. Antes disso, ele não vai aparecer para ninguém. Quando ele alcançar os 100%, ou seja, quando ele chegar nos 125 milhões e 500, eu posso impedir, ele vai impedir que o usuário contabilize, né, que ele registre uma solicitação de alteração orçamentária, ou você vai deixar somente para avisar, ou seja, você permite que o usuário faça uma solicitação acima do limite de crédito. Então, isso fica a critério de vocês. O avisar, ele só avisa mesmo, o impedir, ele impede ao alcançar 100% do valor devido. E o percentual de aviso define a partir de qual percentual a gente passa a apresentar a mensagem lá para o usuário. E esse limite, você falou que é vinculado à nota de crédito, correto? A partir da nota de crédito, começa a calcular o valor que foi utilizado. Mas em caso de republicação, por exemplo, que a gente faz uma nota de sistema, uma nota de crédito gerada, aí faz uma nota de sistema para cancelar aquela nota de crédito gerada e gerar uma nova. Ele considera essa nota de sistema como anulação, né? Aquela Considera. Beleza. Não Considera porque como ele trabalha pela conta contábil, a conta contábil vai fazer essa movimentação. Então, sempre quando você faz ali a anulação, a republicação,
ele, o que que ele faz? Ele faz a inversão de todos os saldos. Ele faz todos os lançamentos ao contrário. Então, aquele saldo que foi consumido, que gerou esse valor utilizado, ele retorna, ou seja, esse valor utilizado aqui, ele diminui. Por quê? Porque esse saldo ele foi anulado, né? Ele foi estornado, digamos assim. Ah, perfeito. Tá, então eu vou fazer um testezinho aqui, vou diminuir esse valor, vamos colocar aqui em 25 milhões. Não, 25 não, 26. Tá, tá, sim. E eu quero percentual de aviso aqui a partir de 80%. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai aplicar essa regra em cima da unidade orçamentária 14001 e aquilo que não seja enquadramento de crédito 3. Mas vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui e enquadramento de crédito 1. Eu vou ter que fazer isso unidade orçamentária por unidade orçamentária? Não, né? Eu consigo colocar geral. Não, porque quando você colocar geral, você pode, se você não quer colocar específico para alguém, você pode ajustar isso tudo na regra. Eu quero só excetuar um, eu quero que vala para todo mundo, você não precisa sair listando todas as unidades orçamentárias, não. Ah, Deixa eu ver aqui. Vamos salvar. Ó, perceba o que que eu fiz aqui. Eu alterei, antes estava aqui, unidade orçamentária 14 e não enquadramento de crédito 3. Ou seja, o que que ele ia fazer? A regra de extração era para a unidade orçamentária 14001 e qualquer enquadramento de crédito que não fosse o 3. Aí eu alterei para que fosse a 14001 e somente o enquadramento de crédito 1, que, se eu não me engano, o enquadramento de crédito 1 que é o enquadramento do limite. isso. E aí, o que que ele fez aqui, ó? Ele atualizou o valor. Por quê? Esse enquadramento de crédito, ele está configurado lá na conta contábil para que ele pegue aqui no valor utilizado. Então, a partir do momento que eu alterei aqui o enquadramento, ele vai fazer a leitura do saldo, ou seja, ele só vai considerar os valores utilizados que sejam dessa unidade orçamentária que sejam desse enquadramento. Então, ele desconsidera os demais enquadramentos, o valor que diminuiu. Eu vou até ajustar meu valor aqui também. Não, vou deixar os 26. Só vou colocar o percentual de vida aqui, 50%. Vou fazer aqui uma solicitação. Vou fazer só de superar o dinheiro, só para facilitar aqui o teste, tá? Porque ele sempre vai olhar a questão dos ativos que está sendo crescido. Ficou.
O aviso é só lá na nota de crédito? Não, não. É aqui na solicitação. Aqui, ó. Ah, tá. A partir do momento que eu cliquei em registrar na solicitação, ele vai aparecer a mensagem. Limite de alteração de créditos adicionais para esta classificação com esta solicitação está 91,14 atingido. Deseja continuar com a classificação? Então, o que ele está falando? Que daquele valor de 26 milhões lá que eu coloquei, ele está aqui, a solicitação aqui tem 91% atingido. Então, ele vai deixar eu permitir fazer essa contabilização porque ele não chegou ainda aos 100%. Hoje o ambiente está um pouco lento, tá? Beleza. Então, essa daqui contabilizou, certinho. Agora eu vou copiar e vou fazer mais um. Só que agora eu vou fazer um valor de 5 milhões. O valor da solicitação de crédito adicional está ultrapassando o valor permitido do limite de crédito adicional. Então, eu tinha feito lá, só lembrando lá do que a gente tinha na regra. Eu coloquei um valor permitido de 26 milhões, já tínhamos lá 22 milhões, alguma coisa já consumidos. Fiz uma solicitação aqui de 1 milhão, ele deu a mensagem lá que já tinha 91% atingido. Perceba o seguinte, que lá ainda não virou nota de crédito lá, mas ele já está impedindo, por quê? Porque senão o usuário você vai ter já duas solicitações que já vão estar no ponto de virar nota de crédito, porque ele sempre vai agir na solicitação. O impedimento dele é sempre na solicitação, não é na hora de gerar a nota de crédito. Então, por isso que, assim, aquela solicitação de 1 milhão que eu fiz, ela ainda não virou nota de crédito. Se eu anular ela, esse 1 milhão, ele retorna para o cálculo lá de valor utilizado. Na verdade, até falando um pouquinho errado para vocês, que eles consideram que ele pega essa conta, é uma conta de controle aqui da solicitação. Então, para que o usuário não consiga fazer uma outra uma outra solicitação que ultrapasse, ele vai barrar na solicitação. A regra eu configurei para quê? Para que ela impeça. Então, o usuário não vai conseguir registrar esse documento. Vamos ver aqui se ele consegue pelo menos salvar rascunho. Salvar rascunho vai. Ou seja, eu preciso desse crédito, mas o limite de crédito ele bateu lá no limite de crédito, vou ter que conversar com a Supor, enfim. Ele pode deixar como salvo aqui em rascunho. Ele não vai conseguir registrar. Agora, se eu for lá na funcionalidade, na configuração, então, se eu vier aqui na configuração e falar que eu quero só avisar, ele vai deixar passar o valor permitido. William, mas isso faz sentido? Está na sua mão. Não, pode não fazer sentido, mas para determinadas situações, pode ser que você precise andar com esse crédito, mesmo que ele tenha ultrapassado o limite. Vai que.
Então, a funcionalidade ela dá essa liberdade para vocês fazerem essa configuração. Não, aqui com a gente, chegou no limite, não passa, não tem exceção. Então, você vai deixar a regra configurada para impedir. Você não vai deixar a regra configurada para avisar. Porque se for para avisar, ele vai deixar passar o valor. Então, aqui ele vai fazer essa movimentação. Esse percentual de aviso é aquilo que eu falei. Chegou aos 50%, ele começa a avisar. Antes de 50%, ele não avisa ninguém lá na solicitação. Então, você que ajusta a partir de qual momento os usuários estarão cientes do limite de crédito. Tá? O usuário que for fazer ali a solicitação. E aí, essa funcionalidade aqui, ela tem um relatóriozinho padrão dela mesmo. Tá? Esse relatório ele não é customizado. Não assim, eu falo, não é customizável pela gente, assim, tem que ser pelo banco direto. Vou abrir aqui. Então, aqui eu posso gerar um relatório. Aqui ele vai trazer todos os cadastros, né? Você pode selecionar um ou vários. Tem clientes que trabalham com vários itens. Tem que ter um rate. Enfim, ele vai aparecer aqui um relatóriozinho aqui. Eu vou pedir para corrigir. Você precisa testar que se essa funcionalidade ela vai respeitar a regra que vocês precisam colocar, vocês desejam colocar. Se a solicitação vai respeitar essa regra, se ela vai fazer a leitura certinha do saldo, né? Como é que você vai validar esse saldo? Os relatórios de vocês. Se é valor utilizado, então vocês precisam verificar lá, né, os créditos que foram efetuados para a classificação que vai ser configurada aqui dentro. E aí vocês têm a liberdade de utilizar essa funcionalidade para outras finalidades, caso desejem. Quero utilizar, não é o limite da lei, mas eu quero impor aqui um limite aqui para uma determinada classificação, determinar um valor permitido para que ele peça quando bater nesse valor. Vocês podem também utilizar a funcionalidade para isso, tá? Ela não fica restrita somente à questão da lei, justamente por conta aqui dos parâmetros aqui que são configurados. A regra de estação, ela é livre. Então, basicamente é isso, tá, Lorena e Christian? Não sei se vocês... Tem que ver só, então, depois essa questão do relatório, né? Isso, do relatório eu já vou pedir aqui para corrigir, mas aí você já vai testando essa questão aqui do limite, que é o principal. Tá bom. Tá? Verifica se ele vai atender, depois senta direitinho com o João para ver qual é a regra que vocês vão querer cadastrar aqui. Aí faz a regra aqui certinha e verifica quanto que tem aqui no sistema e aí faz os testes aqui da solicitação. Tá bom. As configurações prévias, eu estou anotando todas as configurações que a gente precisa fazer em produção. Eu estou anotando um controle meu aqui para quando a gente virar ali o exercício, né, de chegar, realmente já tiver feito todas as migrações de dados de 2026, para que a gente faça as configurações no exercício de 2026. Então, a configuração prévia eu vou fazer junto com vocês e com alguém da CGM, que envolve conta contábil, estrutura classificatória. Tá? Então, vocês só precisam se preocupar aqui com o teste realmente da funcionalidade em si, não da sua configuração. A configuração é só essa daqui. William, mas só deixa eu te fazer uma pergunta. Para o exercício, no caso da prestação de contas de 2025, a gente já teria esse relatório pelo CFIP ou só para de 26, no caso? Só 26, porque essa configuração ela exige a alteração de uma conta contábil na estrutura classificatória de uma conta contábil. Ela está alterada aqui em homologação porque é uma base de teste, então eu consigo burlar, entre aspas, aí, o sistema e permitir que eu faça uma alteração numa estrutura na qual, em produção, vocês não podem alterar. Entendi. Então, assim, a alteração da estrutura só vai acontecer em 2026, que é onde a gente vai alterar a estrutura e alterar o roteiro de contabilização. Aí isso não dá para a gente fazer em 25, porque ele não vai ter as informações no conta corrente necessárias para trazer aqui o valor utilizado. Tá, perfeito.
William. Eu acho que é isso, né? Agora eu vou fazer teste para ver se homologação. E quando o relatório estiver pronto, você avisa lá. Eu aviso, eu já vou falar aqui, terminando aqui a reunião, eu já vou falar com o desenvolvedor para ele ajustar logo isso. Tá, eu vou ver. Se de repente, no máximo, aí até estourando até quarta-feira, eu vou ver se consegue para amanhã. Tá, eu vou ver com a questão dos parâmetros lá e começo a fazer os testes. Tá, joia. E aí depois vocês pensam em criar isso aqui, gente. Vocês têm que sempre utilizar a ferramenta a favor de vocês. Às vezes algum controle que vocês precisam ter ali no crédito, ou eu queria limitar ali o valor de solicitação, não sei se podem utilizar essa ferramenta para esse propósito aqui, para esse propósito de vocês, tá? Tá bom. João, tem alguma coisa para nos falar, perguntar? A gente tinha falado que eu vou precisar falar com o Misael. Cara, o João, eu cheguei aqui, ele tava passando aperto com o computador dele ali. Não sei se Ele tá. falou que tipo, ele foi levar para manutenção, parece. Ele estava vendo uma É, outra máquina. ele tá tentando Mas eu acessar acho que outra é máquina isso. ali, mas eu não sei se ele conseguiu. Mas eu acho que é isso. A principal que era essa na dúvida de vocês. Deixa eu ver se tem Tá bom, Will. Obrigada. só para mostrar. Vou ver aqui. Tá joia, então. Obrigado, gente. Obrigado, Lorena. Obrigado, Cris. Falou, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.